Pai do Senhor a todos, amém, irmãos? Glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Eu não vou me demorar, quero deixar uma palavra aqui nesta noite. Quero ler no livro de Salmos 46, alguns versículos. E apesar dos nossos visitantes já terem sido apresentados, eu não posso deixar de falar do Luiz, né? Querido companheiro e amigo, já de longas datas, músico mesmo, né? Toca muito, canta muito bem, né? E essa grata surpresa de ter você aí, e trouxe um rebanho, né? Acompanhado aí de gente boa. Deus abençoe vocês ricamente, viu? Em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos falando esses dias sobre prepare-se para o extraordinário. O que fazer quando Deus nos promete alguma coisa e algo está a ponto de acontecer? Como que Deus prepara o seu povo para as suas operações, não é? Eu quero falar sobre isso um pouco mais hoje. Depois da mensagem de domingo retrasado, eu recebi várias mensagens de pessoas falando: pastor, por favor, explica um pouco mais sobre essa questão da janela do relacionamento com Deus. E eu fiquei inclusive um pouco impressionado de como as pessoas foram abençoadas ao entender esta palavra. E o Espírito Santo colocou no meu coração de abordar praticamente que o mesmo assunto, mas por um outro ângulo, um pouco diferente hoje. Então eu quero ler com você em Salmos capítulo 46, versículos 8, 9, 10 e 11. Do versículo 8 ao versículo 11 do Salmo 46. Acho que eu vou trocar para o azul, está melhor para a minha voz. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 46, versículo 8 em diante, diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Verso 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu vou pedir para você repetir comigo só o início do versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você pode dizer comigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que eu ministrei há 2 domingos atrás, domingo passado inclusive, a DG trouxe uma palavra muito linda aqui, Deus abençoe a DG, viu? Palavra poderosa de domingo. Eu tentei chegar a tempo, mas houve um problema com o meu voo e eu acabei atrasando a conexão em Nova York e não consegui chegar a tempo. Mas graças a Deus que a igreja está bem assistida com os obreiros que aqui estão. Muito bem, na semana retrasada, eu falei sobre o segredo de esperar em Deus. Deus criou o homem com algumas características próprias e essas características, elas existem para alinhar o nosso coração com Deus. O homem foi criado para ser alinhado com Deus. A vida A vida do homem sem Deus não faz muito sentido, porque há parâmetros divinos no coração do homem, na criação de Deus para com o homem, para que o homem pudesse funcionar em comunhão com Deus. É mais ou menos o seguinte: se você tem uma fábrica de fabricar rádio, você vai colocar dentro desse rádio todos os componentes que você precisa para quando você mover o dial de um lado para o outro, você conseguir sintonizar na estação certa que você precisa.
Você não vai fazer um rádio e no final do dia tentar usá-lo como uma toaster, né, para tostar um pão. Não, você faz o rádio para funcionar daquela forma. E assim funciona com absolutamente tudo na vida. Deus criou eu e Deus criou você com características específicas que possibilitam o relacionamento do homem com Deus. O homem tem um sentido, um senso de percepção das coisas espirituais. Mas você pode dizer assim, pastor, eu não sou religioso em absolutamente nada. E nem eu estou falando de religião sequer. Eu estou falando de um sensoramento espiritual do qual o homem foi dotado, que lhe capacita a perceber as coisas espirituais. Alguém disse certa vez que todo mundo é ateu até a turbina do avião falhar. Falhou a turbina do avião, meu filho, não existe ateu. E eu posso te dizer isto, porque eu estava num voo da Carolina do Sul, de Charlotte para Los Angeles. Eu entrei no voo, tudo bonitinho, um voo normal, como tantos que eu fiz na minha vida. O avião levantou o voo, tudo bonitinho. Quando nós estávamos a uns 15 minutos no ar, já voando tranquilo, as aeromoças já estavam se preparando para começar a andar com aquele carrinho no corredor. Aí o piloto, na maior calma, fala assim, senhores passageiros, lamentamos informar, mas nós vamos ter que voltar para o aeroporto de Charlotte porque perdemos uma turbina. Aí todo mundo, what? Gente, é um silêncio mortal. Mortal, ninguém diz nada para ninguém, fica todo mundo com o olho, um olhando para o outro, e eu sei exatamente o que se passa na cabeça de todo mundo. Como, pastor? Porque passou na minha. E o que passa é muito simples. Meu Deus, nós já estamos há 15 minutos voando. Será que nós vamos conseguir voltar com uma turbina só? E dá aquele desespero, ou seja, todo mundo é ateu até estragar a turbina do avião. Ou seja, no fundo, o indivíduo tem interiormente esta capacidade de captação e de sintonia com Deus. Agora, com a situação da humanidade, a situação da raça humana, essa sintonia precisa ser reensinada. O homem precisa ser reensinado a sintonizar com Deus. Porque Deus é como se fosse uma frequência. Aqui nesta sala tem um monte de vozes aqui dentro. Sério, pastor, sério. Tem um monte de vozes aqui dentro e um monte de imagem aqui neste exato momento. Só que você precisa do aparelho certo para conseguir sintonizar. Se eu pegar um rádio, eu vou pegar gente falando aqui agora mesmo. Se eu ligar uma televisão, botar aqui em cima, nós vamos ver imagens na televisão. Ou seja, está tudo acontecendo aqui dentro. Mas cada coisa funciona na sua frequência e eu só consigo sintonizar se eu souber a frequência. Eu preciso saber qual a frequência que Deus se comunica comigo. Qual é a frequência que Deus se comunica com o homem? Como que eu faço para sintonizar Deus? E nesta noite, nós caminhamos na direção do esperar em Deus da vez passada, e hoje eu quero falar um pouco sobre isso, mostrando para você como que Deus trabalha nessa atitude de espera, que é a sintonia. A espera é a sintonia. A agitação me impede de ouvir a Deus e de entender que Deus sequer está tentando falar comigo. Toda vez que eu estou muito agitado, eu passo o dia muito agitado, atribulado, coisas acontecem, tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo. Passo uma semana pelejando, lutando, aquela correria. Não há como ouvir a Deus assim. Não há. Para se ouvir a Deus é necessário investir tempo. Tempo. Ora, a gente vai numa corte aqui, acho que todo mundo aqui já passou por isso. A gente vai numa corte aqui, que é um juiz de primeira instância. Tem importância? Tem, mas está longe da importância aí de um juiz da Suprema Corte, longe da importância de um político de alto gabarito. É um juiz de primeira instância, mas que tem o poder de complicar a sua vida. A gente entra numa corte, a gente espera o tempo que for necessário, é ou não é? Sim ou não? A primeira vez que eu fui numa corte aqui, que eu não sabia como é que a banda tocava, eu tive que ir numa corte para resolver o
de um ticket de trânsito. E aí eu recebi o informativo da corte dizendo, dia tal, às 9 horas da manhã. Eu me arrumei, passei perfume, me ajeitei e tal, e cheguei lá 8h30. Cheguei bem antes, falei, não quero me atrasar, porque vai que, né, eu chego lá, o juiz está me esperando, vai dar uma zebra danada. Cheguei 8 e pouca, cheguei, entrei, sentei e nada. Daí a pouco abriu a porta da corte às 9, e aí estava aquela multidão de gente, umas 40, 50 pessoas lá também esperando, e eu entrei, sentei, e o juiz chama chama fulano, chama ciclano, daí a pouco dá meio-dia, pausa para o almoço, fecha a corte, todo mundo sai, o juiz some lá para dentro, e eu estou lá esperando em algum lugar. Quando foi lá pelas 4 da tarde, cheguei às 8h30 da manhã, lá pelas 4 da tarde é que eu ouvi meu nome, senhor Jefferson Neto. Aí você vai reclamar com o juiz? Fala, meritíssimo, que negócio é esse? Marcaram comigo aqui às 9 da manhã. Como é que o senhor me atende? Como é que o senhor faz um papelão desse comigo? Existe essa possibilidade? Alguém faria uma loucura dessa? Por que nós somos apressados com Deus? Por que nós achamos que com Deus nós podemos agir assim? Apressado ou agitado, achando que Deus vai gritar no meio da nossa agitação e nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Escute bem o que eu vou te dizer. Cada um de nós aqui nesta sala, cada um de nós aqui está dotado com a capacidade de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é nem nenhum grande absurdo. Ouvir a voz de Deus não é um absurdo. Porque tem 2 formas de ouvir a voz de Deus. Você pode ouvi-lo audivelmente. Eu tenho 55 anos de idade, eu tenho 34 anos de ministério. Eu ouvi a voz de Deus audivelmente com os meus ouvidos uma vez. Em 55 anos, 34 de ministério, eu ouvi a voz de Deus audivelmente uma única vez. Ou seja, ele não fala assim todo dia. Isso é uma experiência que você pode ter. Eu estava no monte com o meu pastor, estava ainda em processo de discipulado, ainda garoto, sei lá, 17, 18 anos, eu acho. No monte com o meu pastor, que já partiu para a eternidade. E nesse dia nós estávamos orando de madrugada, ele estava orando para Deus dar a ele vitória numa situação que estava acontecendo na igreja. E ele está lá no monte orando, ele orava muito, ele orando. Diz que ele está orando. Eu ouvi como se fosse um trovão, e eu ouvi uma voz que saía das nuvens, e dizia para mim assim, diga para ele que já está resolvido. Audivelmente, como tivesse uma caixa de som ligada. Aí eu falei, pastor, o senhor escutou? Ele falou, não, o quê? Eu falei, o senhor não escutou essa voz? Ele falou, não. Eu falei, como não? Eu ouvi a voz de Deus, pastor. Ele disse para o senhor ficar tranquilo que já está resolvido. Aí ele virou para mim, ele me chamava de beduíno, porque ele dizia que eu parecia com os beduínos do deserto. Ele falou assim, beduíno, você tem certeza? Eu falei, pastor, impossível não ter certeza. Eu ouvi tão alto que parecia uma caixa de som. Ele falou, então vamos embora, vamos descer. Era umas 3 da manhã, mais ou menos. Descemos, e eu dormia na igreja quando acontecia algo dessa natureza, porque eu morava longe. E fui dormir na igreja no outro dia cedinho, tipo 7 da manhã. A gente chegou lá umas 3 e pouca para 4, 7 da manhã, eu acordei com ele batendo na porta. Beduíno, abre a porta. Eu fui abrir a porta, era uma ali que tinha na igreja. Ele falou assim, rapaz, Deus falou mesmo, porque a solução chegou hoje às 7 horas da manhã. Ou seja, Deus fala assim, só que não é todo dia. Se Deus sair por aí falando aí com som de caixa de som pela rua fora, ele assusta a população, ele assusta a raça humana. Então Deus tem uma outra forma de falar. Escutem, Deus tem uma outra forma de falar. Deus fala dentro dessa caixa torácica que você tem aqui. Aqui onde bate o coração de carne, que os neurologistas descobriram não faz tanto tempo assim, que o coração tem os seus próprios neurônios. O coração tem um mini cérebro nele, neurônios. E eles descobriram que todo o processo emocional parte do coração. O coração interage com o cérebro. E
que, portanto, tem alguma coisa que acontece dentro dessa caixa torácica. Deus criou um espaço de reverberação aqui dentro. E aí as pessoas perguntam assim: como que eu sei que um pensamento é de Deus e não meu? Eu estou com uma coisa na cabeça, como é que eu sei que é Deus e não apenas um pensamento meu? E eu respondo da seguinte forma: não é tão complicado assim. Todo pensamento que começa friamente aqui em cima na sua cabeça é coisa da sua própria cabeça. Mas tudo aquilo que nasce aqui e sobe, normalmente é a voz de Deus. Porque Deus fala de tal forma aqui dentro, de tal forma que altera, inclusive emocionalmente, o seu estado emocional. Quando Deus fala aqui dentro, parece que injetaram ar em você. Parece que enfiaram uma mangueira de encher bola e encheram você de ar. Porque a voz dele ecoa aqui dentro e se espalha no seu ser. Claro que todo ser precisa do cérebro, mas é diferente quando não nasce no cérebro, mas sim a voz de Deus que brota dentro de você, dentro do seu coração, e aquilo começa a se dimensionar no seu ser. Jesus estava andando no caminho de Emaús, conversando com os discípulos, conversa daqui, conversa dali, chegou em casa, entra, Jesus entrou, partiu o pão. Quando eles viram os cravos nas mãos de Jesus, eles falaram: é o Senhor. Ele desapareceu. Aí Cleopas diz assim: espera um pouquinho, não queimava o nosso peito quando ele falava conosco? Aí ele se conectou: espera um pouquinho, quando ele falava queimava aqui dentro. Ou seja, a voz de Jesus faz reagir o coração. Só que nós fomos ensinados a vida inteira que o coração é só um pedaço de carne, uma bomba de carne, um músculo que bombeia sangue. Só que, como a própria Bíblia já diz, em vários lugares, descobertas não muito antigas provam que, na verdade, o coração tem o seu próprio sistema de neurônios. O coração, falando numa linguagem bem simplificada, o coração raciocina. E quando ele interage com o cérebro, então acontece algo de extraordinário, quando a voz de Deus soa aqui dentro. Você está me ouvindo nessa noite? Agora, como que sintoniza, né? Esse texto que nós lemos, o capítulo 46 de Mateus, ele começa da seguinte forma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você pode repetir comigo? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí você pode falar: espera um pouquinho, pastor. Isso não bate muito, porque eu já estive muitas vezes em desespero e Deus didn't show up. Deus não apareceu. Várias vezes eu passei por aperto, desespero, clamei e ele não apareceu. Hold on, um minuto, que eu vou te explicar onde é que está o problema. Esse texto, ele fala de algo tão extraordinário, ele chega a dizer que, olha bem, verso 2, pelo que não temeremos, olha bem, não temeremos ainda que a terra se mude. Se mude. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Você já parou para imaginar um cataclisma capaz de mudar a terra de lugar? Aconteceu há coisa de 2 anos atrás, quando houve um terremoto ou 3 anos atrás, não lembro agora, um terremoto de 8 pontos da escala Richter, lá na Ásia, que causou aquele grande tsunami que matou milhares de pessoas. Aquele terremoto foi tão violento, o movimento da placa que causou o terremoto foi tão violento, que ele causou 0,005 graus na inclinação da terra. Foi um movimento tão brusco, que pastor, mas só isso, 0,0... Você não está entendendo, essas questões cósmicas são muito sérias. Os cientistas provam que para nós estarmos vivos aqui, sentados dentro dessa igreja, ouvindo a palavra de Deus, e para você levantar amanhã e trabalhar, a terra tem que estar exatamente na zona certa para que haja vida na terra. Um pouquinho para perto do sol a água evapora, um pouquinho para longe do sol a água congela.
Deus colocou o planeta no lugar certo, exatamente onde era necessário para que eu e você pudéssemos existir. Agora, olha o que o salmista está dizendo. Um dos filhos de Corá, ele diz assim: não vamos temer ainda que a terra se mude. Gente, que coisa doida. Precisa de um mega asteroide ou um super terremoto, algo muito sério, para mudar a terra de lugar. O que seria algo catastrófico. E ele ainda está dizendo: eu não terei medo, mesmo que a terra se mude. Então ele está falando de coisas de grandes proporções. E eu estou mostrando isso para chegar nesse ponto. Quando chega no verso 8, ele fala: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os fins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ou seja, Deus está muito bem, obrigado. Deus está sentado no trono, Ele é Deus, Ele governa, Ele está muito bem, obrigado. Ele nunca perdeu o controle de nada. Pastor, mas não é o que eu vejo por aí quando eu assisto o jornal, quando eu abro o jornal e leio. Mas aí é que está o segredo: nem tudo que os nossos olhos veem necessariamente representa a verdade global de Deus. Muita coisa que nós estamos sofrendo é consequência da nossa própria queda. Aí no verso 10 ele joga uma pista. Ele diz assim, isso é Deus falando, hein? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que ele está dizendo? Qual é a primeira pista que Deus está me dando? A primeira pista é: você nunca saberá que eu sou Deus na agitação. Nunca. Enquanto você estiver com a sua alma agitada, você não conseguirá perceber que eu sou Deus. O que é ver que Deus é Deus? É saber que Ele está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que é aquietar, pastor? Depois de fazer um curso muito longo, lá nas Filipinas, pós-graduação, eu descobri que aquietai-vos é ficar quieto. Aquietai-vos é ficar quieto. O que a Bíblia está dizendo é: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Ou seja, se você quiser tentar resolver as coisas com a agitação do seu coração, good luck. Go, try it. Pode tentar, boa sorte. Mas Deus está dizendo: se você quiser me conhecer, se você quiser saber quem eu sou, como que eu atuo, como que eu trabalho, como que eu interfiro nas suas causas, fique quieto. Você precisa ficar quieto, você precisa se aquietar. Como assim, pastor? Pastor, me peça qualquer coisa, menos ficar quieto. Tem gente que é um martírio, né? A possibilidade de ter que ficar quieto, né? Mas olha, Êxodo 14, 13, uma coisa interessante. Eu até falei hoje, preguei lá na nossa igreja lá em Chelsea, na Revive, pastoreado pelo pastor Diego. E eu citei o caso de Moisés no aperto do Mar Vermelho. Quando Deus tirou o povo do Egito com 10 pragas, as pragas caíam todos na terra do Egito, mas não caíam na terra de Gósen, onde estava o povo de Israel. As pragas iam todas para lá, nenhuma para cá. Deus guardou o povo de Israel durante as 10 pragas. Só isso aí já é extraordinário. Mas aí o que acontece? Deus tirou o povo do Egito e botou o povo tipo num corredor igual esse aqui. Falou: sigam aqui e vão embora. O povo seguiu, deserto afora, em direção ao deserto da Arábia. Porque o Monte Sinai está na Arábia, não esse Monte Sinai lá que o pessoal vai visitar na fronteira do Egito com Israel. Não é aquele. O Monte Sinai verdadeiro está na Arábia. Após o Mar Vermelho, dentro do território da Arábia Saudita. E foi na direção que Deus levou Israel. E eles foram caminhando. Chegou num ponto em que eles estavam num corredor parecido com esse aqui.
montanha de um lado, montanha do outro, o Mar Vermelho lá no fundo, e atrás o exército de Faraó. Prato cheio para um desespero. O que você acha? É aquele momento em que pergunta, agora é a hora de entrar em pânico? Não tinha como ir para lá, o mar estava lá. Não tinha como ir para a direita ou para a esquerda, porque as montanhas estavam lá. Voltar não tinha como, porque lá vinha o exército de Faraó, o exército mais letal da época, com espadas e lanças para destroçar 1.200.000 judeus. Aí é fácil a gente ler hoje e falar, mas que povo incrédulo, né, pastor? O povo entrou em pânico, que povo incrédulo, né? Mas eu queria ver você lá, no meio do bolo, com neném de colo, filhinho pequeno, e você olhar e vendo aquele exército descendo o morro lá, cavalaria, e vindo na sua direção, e você não ter para onde correr. Aí aquele desespero, Moisés, o que eu faço, o que eu faço? Aí Moisés foi orar ao Senhor, Senhor, e agora? O que eu faço? O Senhor virou para Moisés e falou, por que você clama a mim? Manda o povo marchar. Aí olha o que Moisés diz, depois que ele ouviu a Deus, Êxodo 14, 13 diz assim, mas Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos. What? What? Gente, imagina a cena, Moisés lá em cima lá de um morro, não tinha megafone, não tinha celular, não tinha WhatsApp nem nada, né? Moisés lá em cima lá de um morro lá, falou, ei gente, acabei de conversar com Deus, é o seguinte, não se desesperem, não temam, fiquem quietos. Fiquem quietos. Quais eram as duas opções? Opção número 1, se apavorar e começar a cavar buraco, para ver se consegue cavar um buraco bem grande para todo mundo se esconder dos egípcios. Ou fique quieto e deixa Deus ser Deus. É isso que Deus está dizendo em Salmos 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é maravilhoso ou what, gente? Está frio aqui? Estou vendo a Cida ali se engramunhando ali. Está frio? Está não? Se esfriar, depois checa lá, tá? Diga comigo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então olha o que Moisés, olha a coerência do texto bíblico. Moisés, porém, disse ao povo, não temas, fiquem quietos. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Posso profetizar aqui nesta noite? Eu vou declarar sobre a sua vida, que se você tiver a capacidade de esperar quieto em Deus, Ele enviará o livramento, não importa o tamanho da tribulação. O livramento virá. Pastor, o que é fé? Fé é pedir com muita certeza que vai receber? Não. Fé é ficar na presença de Deus 1 hora e nem tocar no assunto mais grave que você tem. Fé é isso. Fé é chegar na presença de Deus, glorificá-lo, adorá-lo e nem tocar no assunto. Porque é o que ele está dizendo, fica quieto e você vai saber que eu sou Deus. Aí Moisés fala, fique quieto, gente, e veja o livramento do Senhor. Aí o povo está naquela agitação, meu Deus, montanha, meu Deus, faraó, Moisés, e agora? Foi para isso que você tirou a gente do deserto. Naquela agitação, você imagina, Moisés ter que chegar, falar, ei, pessoal, sem microfone, sem nada, acabei de falar com Deus, é o seguinte, fiquem quietos. Porque esta é a melhor forma. Escute bem, quando você senta na presença de Deus,
Quando você senta na presença de Deus, coloca lá uma música de adoração. Bem suave. Por favor, não ponha aquelas músicas agitadas. Põe uma música bem suave. Você senta na presença de Deus. E você fala: Senhor, eu estou aqui na Tua presença e eu quero esperar na Tua presença. Quem estava aqui na mensagem passada sabe do que eu estou falando. A Bíblia apresenta Deus como juiz e a Bíblia apresenta Deus como médico. As duas figuras te fazem esperar, as duas. Você vai no médico, não é você que controla o tempo, é ele. Você fica lá na salinha de espera e arruma um jeito de ler revista, navegar no Facebook, se vira, porque você vai ter que esperar. E o pior, Luiz, você espera 40 minutos por 5 de consulta. Você fica lá esperando. Até o momento em que a atendente fala: Senhor Jefferson, pode entrar que o doutor Epstein vai te atender. É o meu médico aqui, né? Aí entro. Ô doutor, tudo bom? Senta aqui. Aí escreve, carimbo, não sei o quê. Pois não, senhor Jefferson, o que está acontecendo? Uma dor aqui, esses dias começou a doer aqui. Aqui, dá licença. Aperta. Faz uma radiografia, não sei o quê. 45 minutos, 1 hora esperando por 3, 4 minutos de conversa que resolvem o problema. Não adianta eu na sala de espera gritar para o médico: doutor, eu estou com dor não sei aonde. Ele não vai me ouvir enquanto não abrir a janela, a minha janela, o meu momento, enquanto ele não abrir o meu momento. Por isso que esperar é tão importante para Deus. E os momentos mais cruciais da história, você sabe o que Deus fez? Deus mandou o povo esperar. Os momentos mais absurdos, esse foi um deles. O outro foi no nascimento da igreja. Jesus morreu, ressuscitou, maravilha, está lá o Filho de Deus Todo-Poderoso ressuscitado. Jesus fala: estou indo, hein? Senhor, ok, mas e aí, como é que fica? Lá no Monte das Oliveiras, ele está a ponto de subir. E aí, Senhor, como é que fica? Jesus fala: simples. Fiquem esperando em Jerusalém. Mas, Senhor, o Senhor está sabendo que tem uma perseguição aí para matar a gente? O Senhor está sabendo que o sumo sacerdote que mandou matar o Senhor está tentando matar nós também? Fiquem esperando em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que se abra uma janela, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus... Qual era a única coisa que eles podiam fazer? Aí, Luiz, voltaram. Tem 2 Luiz, aliás, né? Agora que eu me dei conta, tem 2 Luiz na casa. Voltaram para o cenáculo. E é tão tremendo que o texto de Atos 2 não diz que quando o Espírito entrou naquele lugar, apareceram as línguas repartidas como de fogo. O texto não diz que eles estavam orando. O texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não diz que eles estavam clamando, não diz que eles estavam orando, não diz nada, só diz que eles estavam reunidos. Portanto, eles estavam esperando. E quer que eu diga uma coisa para você? É na espera que você ganha ou perde. Em inglês faz mais sentido, né? You make it or you break it. É na espera que você vai ou ganhar ou perder. Porque enquanto Deus não romper a meu favor e a seu favor, como algumas vezes já mencionamos aqui, né? A luta que nós passamos com a nossa filha desviada. Tudo bem, pode chorar lá, faz o que você quiser, mas e daí? Enquanto Deus não romper, o que é que você realmente pode fazer? Esperar. E muito difícil para mim, mas quantas vezes
a gente passou por umas lutas muito em silêncio, né? Sem contar muita coisa, né? Que acontecia envolvendo a nossa filha. Quantas vezes eu ia lá para o meu cantinho de oração, ficava lá 1 hora na presença de Deus, e às vezes eu não tocava no assunto com Deus. Às vezes eu chegava lá no local onde eu me encontro com o Senhor, lá no meu quartinho, sentava, ligava a música, lia o texto que eu leio para vocês aqui de vez em quando, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu chego, leio o Salmo, ligo a minha música e eu digo para Deus assim: Senhor, lembre-se que eu consagrei a Ti a minha filha no 8º dia de nascida. Digo isto para Deus e não digo mais nada. Ligo lá e fico na presença de Deus esperando. Não digo mais nada. Não toco no assunto com Ele. Não toco no assunto, porque olha bem. Alguém está sendo abençoado aqui hoje? Salmo 139, verso 4. Põe para mim aí, por favor. Salmo 139, verso 4. Tem gente aí? Salmo 139, 4. Olha bem. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Se eu e você acharmos que eu chegando na presença de Deus e falando sem parar, eu vou causar o maior impacto, é o maior engano. Deus não precisa que eu fale para Ele saber what's going on, o que está acontecendo. Ele não precisa. Não havendo, eu prefiro a corrigida que diz assim: sem que haja uma palavra na minha boca, Tu, Senhor, tudo sabes. O que o salmista está dizendo? Que nesse caso é Davi. Ele está dizendo, a melhor coisa é esperar no Senhor, eu preciso esperar no Senhor. Digam glória a Deus. Tiago 4,3, coloca aí. Tiago 4,3. Olha isso. Pedis e não recebeis. Ou seja, então o negócio não é, a coisa não é pedir. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para gastar com os vossos deleites. Então toda vez que eu chego na presença de Deus, começo a falar sem parar, eu estou sendo movido pela minha própria carne, às vezes por interesses que não são os interesses de Deus. É diferente de eu esperar em Deus e de repente o Espírito Santo entrar na cena. Porque o Espírito Santo faz isso como ninguém. Romanos 8, 26, Romanos 8, 25 e 26. Pode colocar aí, Romanos 8, 25 e 26. Então eu me coloco na presença de Deus, aquietai-vos, ou seja, esperei com paciência nele. Mas se esperamos o que não vemos, olha só a coerência com o Salmo 40. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, gente. Nós não sabemos. Não adianta falar, pastor, mas eu fiz 3 cursos na Harvard, eu acho que eu sei. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem nada melhor do que eu e você estar na presença de Deus por um tempo, calado, esperando em Deus, e de repente abre uma janela. Pastor, que janela é essa, pelo amor de Deus? É quando a presença do Espírito Santo entra na cena. Quando você está retirado na presença de Deus e o Espírito Santo entra na cena. Pastor, como que eu sei que o Espírito Santo entrou na cena? Meu filho, eu vou te falar de fato, até o seu coelho sabe. Quando o Espírito Santo entra numa cena, pode colocar um coelhinho lá numa gaiola, que ele vai reagir. É impossível não perceber que o Espírito Santo entrou numa cena, que o Espírito Santo entrou no ambiente onde você está. Impossível. Confia em mim, é impossível. Primeira coisa que acontece é que começa a te encher aqui dentro, algo começa a te encher. Você começa a perceber, tem algo diferente acontecendo.
Existe um sensoramento físico? Existe. Você sente arrepios, calafrios? Existe. Mas aqui dentro acontece algo. Você começa a sentir que parece que tem um ar te enchendo. O Espírito Santo, porque Espírito Santo no hebraico é Ruach. Ruach HaKodesh. O ar santo no hebraico. E no grego é a mesma coisa. Pneuma, de onde vem a nossa palavra pneu. Pneuma é espírito no grego. Ou seja, de qualquer maneira, o que o texto está dizendo? O Espírito Santo, que é uma pessoa, o Espírito Santo, ele age, quando ele se manifesta para você, ele age como se ele estivesse te enchendo. É como se tivesse um ar te enchendo por dentro. E vem essa sensação gostosa de que Deus está na área, Deus está presente. É assim que você sintoniza com a voz de Deus. Amém ou não, Jesus? E eu termino com isso. 1 Reis, prometi ser rápido, eu acho que eu estou conseguindo, hein? Estou quase lá. 1 Reis 19, olha bem. Versículo 9. 1 Reis 19, 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para atirarem. E Deus lhe disse: sai para... Olha bem, Deus disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas. Imagina esse vento. Próximo. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. O que é o vento e o fogo? O vento e o fogo é o agito. Volta. É o agito, é a agitação. Imagina um vento, rapaz. Eu vi na Flórida, na época do furacão, a Vilma, o Elma. Foi uma vez só, já está bom. Uma vez para cada... É uma brincadeira que eu vou dizer, tá, gente? Uma vez para cada encarnação tá bom. Você vê passar um furacão. Ninguém merece, tá? Eu estava lá e vi árvores que não dá para duas pessoas abraçarem, ser arrancada do chão, como se fosse um palito de picolé, e ser lançada lá em cima do posto de gasolina. É feio. Depois que passou, que você sai do lado de fora, não tem uma telha em cima de casa, não tem nada, tudo arrebentado, tudo quebrado, cobertura de posto de gasolina jogado 3 ruas lá na frente. É um negócio pavoroso. Eu vi com os meus olhos. Uma vez só bastou. E ali está dizendo: passou um vento, destruindo tudo, veio um fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Escute agora. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso. Aí ele vai dizendo uma série de coisas. Quando chega no verso... No verso, está onde? No 14, volta para o 12, por favor. No 12. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Passou o fogo, passou o vento. Aí vem o quê? Uma voz e delicada. Aqui está a sintonia da voz de Deus. A sintonia da voz de Deus. Escute bem, toda religião oriental, porque os ocidentais não sabem, não entendem de religião. Quem entende de religião são os orientais. Os orientais entendem bem de religião. E aqui eu não estou colocando em questão religião certa ou errada. Religião. Os orientais entendem. Toda religião oriental está baseada na percepção do silêncio. Todas.
Um budista senta num lugar lá, cruza as pernas, fica lá 2, 3 dias, parado, quieto. Lamentavelmente, tadinho, ele não vai chegar a lugar nenhum, porque ele está usando os métodos errados. Mas eu estou mostrando para você como que espiritualmente essas coisas são captadas. As pessoas sabem que é na suavidade que Deus fala. Agora, eu e você que temos Cristo, que é o único caminho para Deus, a gente quer fazer as coisas na agitação. Pastor, mas você não está entendendo, a minha tribulação é muito grande. É maior do que os egípcios lá no meio lá do grotão, lá do Mar Vermelho, a ponto de serem massacrados por um exército? A sua tribulação é maior do que essa? Não, pastor, e também não chega a tanto. Ok, Deus disse para eles, fiquem quietos. Para eles, naquela situação. Então eu acho que para eu e para você, Deus vai dizer a mesma coisa. Deus vai dizer, fiquem quietos, aquietai-vos. Aprenda a entrar na presença de Deus. Procure um cantinho da sua casa, senta lá naquele cantinho, coloca uma música bem suave, fica quieto, não diga, não precisa dizer nada. Pastor, mas eu não consigo, parece que é meio chato, pastor, eu não falar nada. É exatamente vencer essa tentação que é o segredo. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso nunca mais orar na vida? Eu estou dizendo isso, sim ou não? Não. Pode orar à vontade. Não, agora eu quero orar, pastor. Eu quero expulsar os demônios do bairro. Ok, vai para a varanda. Pai, em nome de Jesus, eu expulso esse demônio. Sai da minha cidade. Sai do meu bairro. Ok, você está trabalhando. Você está em serviço para o reino. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Essa é a diferença. Eu posso orar aqui agora por você, orar, te abençoar, repreender o que for que esteja incomodando a sua vida. Eu posso fazer tudo isso aqui agora. Mas isso é o meu trabalho. Eu estou exercendo o meu chamado. O que eu estou falando aqui agora é de relacionamento com Deus. Como que você estabelece um relacionamento com Deus a ponto de ouvir a voz dEle? É esse o segredo que eu estou te dando. E Elias sabia, Elias entendeu. Digam glória a Deus. Coloque-se de pé neste momento. Oh Deus. Não sei se tem alguém aqui nesta noite que esteja enfrentando algo e que precise de uma intervenção de Deus. Se houver, eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar e vir, para eu saber se tem. Se você estiver enfrentando algo e você precisa de uma intervenção de Deus, eu vou orar por você agora. E Deus vai intervir. Como é que o senhor sabe que Deus vai intervir, pastor? Porque eu passei tempo na presença dEle antes. Eu estive lá na presença dEle antes. Portanto, eu sei que quando eu orar agora, Ele vai ouvir e Ele vai te responder. Porque Ele te ama. Você pode dizer comigo, Deus me ama. Mais forte, enche o peito, diga, Deus me ama. De novo, diga, Deus me ama. Diga, Deus me ama muito. É por isso que ao orar eu sei que Ele vai te atender. No tempo dEle, talvez hoje, talvez amanhã. Mas Ele vai te responder. Porque Ele te ama, amém? Descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não deixar
Pai, no nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um nas tuas mãos, cada um enfrentando o seu desafio. Pai, e eu peço agora a tua intervenção na vida das famílias, na vida de cada um, Senhor. Pai, é tão simples para ti intervir na vida de todos esses aqui, Senhor. Tão simples, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é magnífico, todo poder está nas tuas mãos. Portanto, eu estou declarando agora uma intervenção de Deus em cada causa representada aqui neste altar. Em nome de Jesus, Pai, abra uma porta agora no mundo espiritual, de onde o Senhor tira toda sorte de recursos, porque não há limites para o Senhor, não há limites para o teu poder. Pai, e agora a tua intervenção trará de volta a esperança, a expectativa, meu Deus, de que as coisas mudarão amanhã. Pai, põe paz no coração de cada um deles. Põe agora paz no coração, sopra aquela brisa mansa e suave que Elias sentiu e experimentou. Sopra agora, Senhor, a brisa mansa e suave. Traz a tua voz ao coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. E intervém na sociedade. Intervém, Pai, respostas amanhã. Eu profetizo respostas amanhã. Em nome de Jesus, eu repreendo enfermidades. Em nome de Jesus, caia por terra. Aquele que estiver enfermo seja tocado pelo poder do nosso Deus nesta noite, em nome de Jesus. E eu proclamo a bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre esses papéis, sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, se você puder, neste momento, em agradecimento a Deus. Faz meu coração ouvir tua voz. Jesus. Dê um abraço em alguém se você tiver liberdade e abençoe esta pessoa no nome de Jesus.